Investidores, Bitcoin sendo cotado a 27.170 dólares e nesse vídeo a gente vai fazer aqui uma atualização da nossa análise técnica clássica e vou trazer para vocês também aí algumas reflexões em relação a esse momento de mercado para o BTC e para as criptomoedas, tá? A gente não vai olhar aqui ativos correlacionados, nem indicadores econômicos, vamos só focar aqui no chart do BTC e colocando para vocês aqui as minhas considerações em relação aos movimentos do preço e a tudo que cerca aí esses possíveis movimentos e os movimentos que já aconteceram, tá? Bom, a gente teve aqui uma semana relativamente estável para as criptomoedas, né, investidores? Bitcoin valorizando aqui 1,16%, né, nessa semana que marcou a aprovação, né, da elevação do teto da dívida americana, e a gente viu que acabou que isso não se refletiu tão positivamente aqui para, pelo menos, o mercado de criptomoedas nesse primeiro momento, né? A gente não tem tantos destaques, nem positivos nem negativos aqui, né? A gente tem uma XRP que valorizou 12% até o momento, Solana 7%, Tron 6%, mas margens consideradas ainda modestas, né, para os padrões do mercado de criptomoedas. Então, aquele hype que todo mundo não, uma parte dos investidores estava esperando em função da aprovação do teto da dívida, pelo menos até o momento não aconteceu, né? Eu não compartilhava com essa expectativa de que a gente teria movimentos explosivos, até porque eu entendo que o governo americano emitir uma rodada de títulos do Tesouro para se capitalizar, para pagar dívida, não é algo que vai fazer com que o mercado jorre de liquidez como tinha gente pensando. Esses títulos, esse dinheiro que está sendo gerado, ele está indo para o governo americano, diferentemente do que aconteceu lá em 2020, 2021, quando aí sim foi impresso dinheiro para ser despejado na economia, para a economia não parar com a quebra da cadeia produtiva que a gente teve naquele momento, né, com as quarentenas e tudo mais. Então, eu percebo que às vezes algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas do mercado cripto, elas, não sei, se emocionam um pouco com esse lance de impressão monetária. Eles acham que todo o dinheiro que for criado vai ficar disponível para os mercados. Nem sempre é assim, e é isso que a gente está vendo aqui. E pelo menos até o momento é o que está acontecendo, né? A gente não viu nenhuma movimentação assim mais relevante aí nesses últimos dias, desde a aprovação do teto da dívida, e o Bitcoin segue aqui nesse cenário, investidores, onde ele não perde aqui o suporte dos 27 mil dólares, né? O BTC ele formou um suporte aqui dos 27 mil, ele continua se sustentando aqui, ao passo que ele não está conseguindo também se projetar para cima, para romper. O BTC formou aqui no diário um pequeno canal de baixa, tá vendo? Ó, ele não consegue se projetar e romper aqui essa margem dos 28.200, que está se comportando como uma barreira aqui para o BTC, né? Então, eu entendo que para o Bitcoin voltar a realizar um movimento mais importante para cima, ele vai precisar romper para cima esse canal de baixa aqui, né? Romper esse topinho que ele deixou naquela mesma margem dos 28.200, e aí sim, voltar a retestar a região dos 30 mil dólares, lá 31 mil dólares, que é onde ele deixou esse topo aqui, né? Que é a base lá superior do nosso canal de baixa. E aí sim, rompendo, eu acredito que ele pode ir lá buscar região dos 35 mil dólares, a gente tinha falado aqui de um alvo lá nos 33, né, em análises anteriores. Ó, a gente tem um alvo cravado ali nos 33 mil dólares, mas a gente sabe que o mercado tem um certo comportamento, às vezes, de arredondar alguns números, então 33, 35, tá tudo ali dentro do jogo, né. E, bom, isso aqui poderia até abrir um espaço para uma operação em long aqui, com um nível de alavancagem razoável, né, que já poderia proporcionar uma boa valorização, né, isso com uma proteção na operação aqui, nessa casa dos 25.700 dólares, né, abaixo desses fundinhos aqui, de repente você monta uma posição e consegue carregar o BTC, com o BTC rompendo esses níveis até lá os 35 mil dólares, a gente já tem aqui uma margem de quase 30% de valorização. Contudo, esse tipo de operação para mim é apenas para a utilização do meu capital especulativo, tá? O meu capital, que é a maior parte do meu dinheiro que eu utilizo realmente para acumulação, para tentar capturar os grandes movimentos cíclicos do Bitcoin, esse dinheiro, na minha estratégia, ele vai continuar de fora, então é uma pequena parte do patrimônio que pode ser alocado em uma operação aqui de curto prazo para tentar capturar um movimento, mas aí também já é desovar tudo aqui nessa faixa dos 35 mil. Não acredito que o Bitcoin vai conseguir sustentar, investidores, acima dos 30 mil dólares, com o mercado passando pelos desafios atuais, né? A gente ainda continua com taxas de juros elevadas aí ao redor do mundo, vários países aí e agrupamentos geoeconômicos elevando os juros. A gente tem a zona do euro que ainda vem projetando novas altas aí, a gente tem Estados Unidos que está na dúvida de se pausa a elevação de juros ou não já na próxima reunião do dia 14, e o fato é que enquanto a gente não tiver um cenário de estímulos com esse juros sendo cortado, eu acredito que a gente vai continuar vendo esse cenário aqui, que é um mercado com pouca liquidez, tá? Um mercado com baixo volume financeiro, certo?
Quando a gente olha aqui essas barrinhas que representam o volume financeiro que está sendo inserido em cada dia de negociação no BTC, ó, a gente vê que a gente tem aqui um cenário decrescente, tá vendo? Cada vez menos volume, e isso aqui para mim é um desenho do cenário atual, né? A ausência de dinheiro no mercado para realmente fazer com que os ativos eles entrem em um ciclo de alta sustentável, né? Eu continuo assim cogitando e levando muito a sério a possibilidade desse movimento do BTC aqui ser apenas a correção desse movimento de impulso de baixa aqui, tá? Deixa eu até tirar o volume financeiro, ó. Bitcoin, ele fez, na minha leitura, investidores, 2 grandes movimentos de impulso de baixa até o momento nesse ciclo corretivo. Ele fez esse grande impulso aqui, depois ele deixou um impulso ainda maior que a nossa onda 3, né, no caso. A onda 3 sempre é a maior onda, e aí eu entendo que esse movimento que a gente está vendo aqui, isso aqui pode ser só a correção dessa onda 3. Aí quando a gente vai dar uma conferida na retração de Fibo, e aí a gente vê que o Bitcoin ele parou, essa movimentação altista parou dentro aqui de um nível de retração de Fibo, que é bem importante, que é o 61 de Fibonacci, né? Bitcoin não teve força para se projetar acima. Os 31.300, que foi o topo do BTC, está justamente aqui, ó, no 61 de Fibo, na retração desse segundo grande movimento de impulso aqui, que representa a nossa onda 3. E quando a gente se volta para entender a literatura da análise técnica, a gente tem diversos livros aí, eu já li vários livros de análise técnica de Alexander Elder, de Márcio Noronha, brasileiro, Edson Matsura, enfim, sem contar também as teorias, né, de Dow, de Elliott. A gente tem aqui um cenário que já é escrito, que já consta na literatura da análise técnica, que o que marca as correções é justamente o volume decrescente, são 2 cenários, ou baixo volume financeiro ou volume decrescente, né? E é exatamente o que a gente está tendo aqui, tá vendo? A gente viu o BTC se projetando para cima aqui, legal, beleza, um movimento bonito do BTC, né? Formando uma sequência de topos e fundos ascendentes, só que o volume financeiro ele não está validando essa movimentação. E aí, como a gente sabe, por experiência, né? Eu compartilho disso que eu estou falando para vocês, que está escrito na literatura da análise técnica. Não sou louco de ir contra, eu valido isso com base na minha experiência operando o mercado aí já desde 2018, 2017. Eu ainda não era assim, não estava ainda tão treinado na análise técnica. Eu considero que eu comecei a ficar melhor em 2018 e com base em tudo que eu aprendi, eu falo para vocês também que o volume tem que validar a tendência. Quando a gente vê volume decrescente ou voluminho baixinho, assim, ó, com ativos se projetando para cima, isso costuma ser correção, cara. Então você tem que ficar esperto. Esse movimento aqui para cima, é um movimento legal, sequência de topos e fundos ascendentes. Muita gente já decretando isso aqui como o início do próximo ciclo de alta, mas eu continuo aqui, cara, cogitando a possibilidade disso aqui ter sido apenas a correção, então, daquele grande impulso, né? E a gente tem alguns níveis aqui que o Bitcoin não poderia perder, certo? Ele não poderia perder, porque senão a gente poderia ver o BTC voltando a se projetar para baixo. Vou até trocar. Ó, vou até trocar de chart. A gente tem aqui os $26.400, que representam aqui a média móvel de 200 lá do semanal, certo? Que é justamente onde o Bitcoin está se sustentando. A MM200 do semanal representa uma região de forte suporte para o BTC, então perder essa região dos 26.400 poderia ser bem negativo para o preço do BTC, e aí levaria ele a testar essa região dos $24.200, tá? Eu acredito que dentro dessa região dos 24.200 a gente vai ter bastante defesa do mercado, então não acredito que o Bitcoin, já falei isso em algumas análises, não acredito que o Bitcoin pode chegar fazendo simplesmente isso aqui, tá? A menos que a gente tenha um crash nos mercados, né? Se a gente tiver aí uma situação de aversão ao risco extrema, com o mercado entrando em pânico, né? Aí a gente poderia ter um movimento bem agudo para baixo, mas eu entendo que com essas movimentações, com os níveis de volatilidade seguindo o padrão aí dos últimos tempos, a gente vai ver bastante defesa acontecendo aqui na região entre 23 e 24 mil dólares, que coincide também com esses 2 topos aqui, tá? E bom, o Bitcoin não pode perder essa região, ele tem uma linha de tendência de alta que está querendo se formar aqui, né? No teste eventual dos 23 e 24 mil dólares, ele não pode perder, senão ele já voltaria para retestar essa mínima que ele deixou aqui nos 20 mil dólares, ali, 19.500 dólares, que é onde a gente vê que tem mais um pico de volume financeiro aqui, né? Onde tem mais um pico de volume. Só que testar essa região aqui, o mercado, investidores, ele tem um lance psicológico. Como que vocês acham que vai estar o psicológico do mercado se o Bitcoin simplesmente fizer isso aqui assim? Ó, rompeu para baixo, continuou se projetando e veio testar aqui esse fundinho. Quem que vocês acham que vai estar mais forte, que vai estar com o psicológico mais forte nessa hora aqui? Você acha que quem está comprado vai estar bem?
Eu acho que isso aqui pode ser o catalisador aqui de repente, até da continuidade do movimento de baixa do mercado, porque um movimento como esse aqui pode assustar bastante aí a parcela de investidores que nesse momento está otimista. De repente, os otimistas podem mudar a visão e se tornarem pessimistas com um movimento desse aqui. Então, eu considero um teste aqui na região dos 19.500, 20 mil dólares, cara, extremamente arriscado para o Bitcoin, tá? Eu acho que ele chegaria a um teste aqui totalmente fragilizado, né? E aí a gente, então, em uma próxima análise, dá uma olhada aí nesse contexto mais macro para a gente ir refazendo aqui as nossas leituras e refinando a nossa estratégia para os próximos tempos, certo? Para colocar para vocês de uma maneira objetiva, investidores, eu sei que tem gente que vem aqui assistir as análises para querer uma opinião real. Ó, você acha que vai subir ou você acha que vai cair? Cara, se você veio buscar essa resposta aqui no canal, o que eu posso te dizer é o seguinte: por mais que Bitcoin pode até subir, ele pode até buscar lá os 35 mil dólares, eu não acredito que isso vai ser uma alta sustentável, me baseando em tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, tá? Então, eu acredito que de repente um movimento aqui que leve o BTC até os 35 mil, isso aqui é bom para especular o mercado, não para colocar aí no mercado aquele capital que a gente está visando capturar o movimento cíclico do BTC, que é aquele movimento muito mais amplo, né? E continuo monitorando oportunidades de compra a níveis de preço mais abaixo, certo? Acredito que teremos oportunidade de comprar BTC a níveis de preço mais abaixo. Esse vídeo não representa um call de compra ou venda, porque eu posso estar errado e só me responsabilizo pelo que eu faço com o meu próprio dinheiro, certo? Eu vou fechar o vídeo, investidores, agradecendo vocês que ficaram comigo aqui até o final. Vou pedir para vocês não esquecerem de deixar o like aí para fortalecer o nosso canal, tá? Isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo e isso mostra para o YouTube que o conteúdo do vídeo é legal. Deixem comentários também, eu gosto de saber a opinião de vocês, isso ajuda também o canal a continuar crescendo, tá? E é isso, um forte abraço e até a próxima.